Beleza. Então, boa noite novamente a todos. Boa noite aos que irão assistir essa aula depois. A gente vai dar início, então, ao capítulo 7 do módulo 2 da Academia Cisco, né? E esse capítulo 7, como vocês estão vendo aí, vai tratar de um assunto bastante interessante quando se pensa na questão de gerência de uma rede de computadores, que é a questão das listas de controle de acesso. Então, a sigla ACL vem do inglês, né? Vem de Access Control List, né? Então, lista de controle de acesso. É interessante observar já no início aqui, ó, essa frase que vai de encontro com o que eu acabei de falar na apresentação do capítulo, né? Então, as ACLs estão entre os recursos de software da iOS Cisco usados com mais frequência. Então, provavelmente o pessoal da Cisco fez algum tipo de análise, de pesquisa, e considerou que a ACL é muito utilizada, né, dentre todos os recursos que são oferecidos pelos sistemas operacionais dos equipamentos da Cisco. Mas o que é uma ACL? Então, é uma lista de controle de acesso, né? Para que serve uma lista de controle de acesso? Então, basicamente, uma ACL, ela tem duas ações entre as quais ela deve escolher duas ações, né, entre as quais ela precisa escolher o que fazer. Então, basicamente encaminha ou elimina pacote. Então, uma CL, como o nome diz, é uma lista de comandos, né, e cada comando tem a sua regra, e nesta regra, no final, é realizada uma ação que vai determinar se aquele pacote vai ser encaminhado, ou seja, ele vai ser passado adiante, ou se ele vai ser eliminado, vai ser dropado. Né? A gente costuma também nos referir, né, a um padrão match action. Guardem esse termo, eu vou escrever aqui no chat. Basicamente é assim que funciona uma CL. Né? Match é uma correspondência, né? E action, uma ação. Então, todo pacote que chega a um roteador que possui uma ACL configurada, ele vai ser confrontado a um padrão, e se der match, né, se houver correspondência das características desse pacote com o padrão que foi descrito pelo administrador da rede, então a ação, action, ela vai ser realizada. A ação que foi especificada naquele comando. Né? Lembrando que a ação ela vai ser sempre uma entre essas duas aqui. Encaminhar ou eliminar pacote. Tá? Bom, então aqui tem uma lista de ações, né, de consequências, né, de uma CL quando ela está sendo executada em um equipamento, em um roteador. Então, elas limitam o tráfego. Né? Por que elas limitam o tráfego? Não é QoS, não é qualidade de serviço. Né? Limita o tráfego no sentido de que alguns pacotes vão ser descartados, porque, eventualmente, eles não devem seguir realmente por algum caminho. Então, pacotes que não são necessários circular em uma região da rede, a ACL, ao filtrá-los, né, ao limitar esse tráfego, o tráfego desses pacotes, ela acaba, por consequência, aumentando o desempenho da rede. Porque, pensa bem, você tem um link, seja qual for o link, né, esse link tem uma taxa de transmissão máxima. Então, se você tem, por exemplo, né, você tem lá um link de, sei lá, 1 gigabit por segundo. E esse link está sendo usado na carga máxima. Ou seja, a cada segundo estão sendo enviados 1 gigabit de dados.
Se você considera que de todo esse volume que está transitando por esse link, sei lá, vamos exagerar aqui, 50% é tráfego desnecessário, então, ao limitar esse tráfego, você estaria aliviando o link em 50% da capacidade. Ou seja, se você tem um link de 1 gigabit por segundo, e você está transmitindo, por exemplo, 2 gigabits de dados, você gastaria 2 segundos. Mas se desses 2 gigabits de dados, 50% é filtrado, né? Ou seja, porque não precisa realmente circular por ali, você deixaria 1 gigabit para trás e transmitiria apenas o que é necessário, gastando 1 segundo apenas. Tá? Então, nessa minha fala, se eu tiver com uma CL limitando 50% do tráfego que circula por um link, eu posso dizer que eu aumentei o desempenho da rede 2 vezes. Simplesmente porque eu estou deixando de trafegar pacotes que não são necessários naquele link, naquele segmento da rede. Tá? Então, essa é uma tarefa, né, interessante das ACLs. Outra coisa, ela pode fornecer controle de fluxo, né, no sentido de que elas podem dosar, né, o fluxo que circula por uma parte da rede, por exemplo, né, restringindo o fornecimento de atualizações de roteamento. Então, eventualmente, quando um roteador tem um protocolo de roteamento dinâmico configurado, a gente viu isso no semestre passado, eles enviam anúncios de roteamento, e a ACL pode restringir esse fornecimento, né, dessas atualizações, de modo que eles garantam que elas venham de fontes conhecidas. Então, por exemplo, se você configura aqui um protocolo de roteamento dinâmico entre esses roteadores, eles vão conversar entre si. Se alguém, né, resolve conectar um outro roteador aqui no cenário, uma máquina espiã, e ele sabe que está rodando aqui, por exemplo, a SPF, ele configura o SPF e começa a conversar com os roteadores aqui também. Né? Com a CL, eu posso restringir essa circulação, né, garantindo até uma certa segurança aqui no processo de comunicação entre os roteadores. Né? Então, ele pode fornecer um nível básico de segurança a partir do momento que ele executa filtros, né, na minha rede. Alguém mandou mensagem aqui no chat? Eu escutei um barulhinho aqui no chat. Não, é porque o Israel estava tendo problema de entrar. Avisar o senhor aí, conseguiu entrar aí agora. Tá. Estou vendo que ele está conectado aqui. Bom, Israel está escutando? Conseguiu conectar agora? Beleza. Boa noite, Israel. Então, a gente tem essa figura mostrando aqui algumas possibilidades, né? Então, por exemplo, essa questão de segurança. Então, eu tenho aqui no roteador 3 uma CL implantada que ela poderia estar sendo configurada para negar acesso, né, a usuários não autorizados a essa rede aqui dos recursos humanos. Tá? Eu posso filtrar tráfego com base no tipo desse tráfego. Então, aqui em cima, eu tenho uma CL que ela permite que entrem, né, e-mails na minha rede. Então, imagine que esse seja o roteador de bordo da minha rede, está conectado à internet aqui. Então, os e-mails que vêm da internet e chegam à minha rede por meio desse roteador 2, eles serão permitidos. É uma possibilidade aqui, né? E ele pode impedir telnet de saída, ou seja, se alguém aqui dentro quiser fazer telnet, né, em qualquer região, em qualquer máquina da internet, esse roteador, essa CL, poderia bloquear. Então, a ACL pode fazer o filtro de tráfego baseado no tipo do tráfego, né, também. Podem selecionar hosts para permitir ou negar, né, acesso
ao serviço de rede. Então, por exemplo, eu posso configurar uma CL aqui, olha, que nega para todos esses usuários esse tipo de serviço aqui. Então, nenhum usuário aqui pode fazer FTP, pode fazer web, ou pode até mesmo fazer atualizações de informações de roteamento. Tá? Eu posso, como está mostrando aqui, negar, né, o tráfego de vídeo para essa rede aqui, a rede conectada ao switch S1. Tá? Então, qualquer tráfego que entra nesse roteador 1, que seja relacionado com vídeo, né, eu poderia estar filtrando, poderia estar negando esse tipo de acesso. E o resto eu permito, né, por meio de configuração adequada da CL. E, da mesma forma, eu poderia negar o acesso de saída, né, de S1 para S2. Ou seja, eu poderia ter essa CL, ao mesmo tempo, filtrando o tráfego de entrada, tráfego de vídeo, e filtrando o tráfego de saída, né, permitindo que qualquer máquina dessa rede aqui, S1, acesse qualquer parte da rede, exceto a rede do S2. O roteador, se ele detectar que o destino do pacote é a rede S2 e a origem é a rede S1, ele estaria eliminando esse pacote. Então, aqui é só uma apresentação e as possibilidades, tá, do que nós podemos fazer ao configurar uma CL. Tá? Existem formas diferentes, né, de você fazer filtro de pacotes que equivalem à CL e, eventualmente, tem uma sintaxe, uma construção diferente e até mesmo um ponto de uma máquina diferente poder fazer isso. Né? Você pode fazer filtro de pacotes usando, por exemplo, máquinas Linux. Você posiciona a máquina no local apropriado da sua rede, né, de maneira que todo o tráfego de interesse passe por essa máquina e ela faria o tráfego, ela faria o filtro de pacotes como um roteador, como o roteador demonstrado aqui na figura. Tá? Bom, então, uma ACL, eu falei agora há pouco, é uma lista de comandos, é uma lista de instruções. Tá? Então, vocês vão ver daqui a pouquinho como é que é construído, como é que uma CL é construída. Então, é uma lista. Né? Esse L é de list. Então, é uma lista, né, com um conjunto de instruções. Cada instrução, isoladamente, é conhecida como ACE. Né? É uma entrada de controle de acesso. E cada instrução, especificamente, vai ter uma ação de permitir ou de negar o encaminhamento do pacote. Então, cada instrução vai ter um critério de comparação, o match, né? E cada entrada vai ter uma ação, né? Ou permitir ou negar. Então, quando um pacote chega a um roteador que possui uma CL, né, dependendo da posição que ela está instalada, a gente vai ver isso mais à frente. Então, quando o pacote vai ser submetido a uma CL, o que acontece? Ele é confrontado com cada uma das instruções que compõem aquela CL, né? Visando encontrar com qual instrução aquele pacote dá um match, né? Ele tem uma correspondência. A primeira instrução com a qual o pacote der match, a ação associada a ela será executada e aí encerra-se o processo de filtragem. Então, a ACL é uma lista de instruções que tem um padrão, né, e tem uma ação relacionados. Cada pacote que for analisado pela CL é comparado com cada uma das entradas, sequencialmente, da primeira até a última, tá? Tem a ordem certa, e a primeira entrada com a qual o pacote
der match, né, fizer uma correspondência, a ação associada vai ser executada e aí encerra-se o processamento da ACL para aquele pacote. Tá? Bom, que tipo de padrão eu posso criar? Né? Então, basicamente, como está sendo mostrado na figura, a filtragem de pacotes por meio de ACL acontece utilizando-se de cabeçalhos de camada 3 e camada 4. Tá? É possível fazer filtro de pacotes considerando o cabeçalho da camada de enlace? Sim, é possível. Mas as ACLs, como a gente vai mostrar aqui, não trabalham em camada 2. Trabalham só em camada 3 ou 4. Né? O que significa isso? Significa que eu posso filtrar os pacotes baseado no endereço IP de origem, endereço IP de destino, tá? Que é típico da camada 3. Está no cabeçalho do pacote IP. Ou eu posso fazer a filtragem dos pacotes baseado, por exemplo, na porta de protocolo, né, de destino, ou porta de origem, típico da camada de transporte. Né? Como vocês devem se lembrar lá do segundo período do curso, quando vocês fizeram tanto comunicação de dados 2, quanto protocolos básicos de aplicações, então, cada serviço que a gente utiliza na internet tem um número de porta de protocolo associado a ele. Então, por meio deste número de porta, eu posso fazer filtragem de pacote, né, de camada 4. Então, exemplo. Eu quero criar uma CL para poder permitir apenas o tráfego de entrada na minha rede direcionado ao meu servidor web, por exemplo. Eu tenho um servidor web, então ele está ali poder fazer o papel dele, que é exibir páginas da minha empresa, para quem acessar. Eu quero que ele faça isso, mas eu não quero dar possibilidades para quem for acessar a minha rede de fazer outra coisa que não acessar um servidor web. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma regra na minha CL, de camada 4, dizendo que todo tráfego direcionado, né, todo tráfego de entrada, todo tráfego que está entrando na minha rede, que for direcionado para a porta 80, vai ser permitido. Os demais, né, qualquer outra porta, vai ser negado. É uma possibilidade. Então, seria uma maneira de fazer filtragem de pacotes baseado na camada 4, baseado nos protocolos da camada 4. Tá? Então, com a CL, eu consigo fazer filtragem de pacote baseado apenas em cabeçalhos de camada 3, tipicamente protocolo IP, e camada 4, né? Os protocolos de transporte, tipicamente TCP e UDP. Existem dois tipos de ACL, a gente não vai gastar muito tempo nisso daqui, nesse capítulo, mas é bom que vocês já tenham um contato com esses termos, né? Então, existe a CL padrão e existem as CLs estendidas. Tá? A diferença básica entre as duas está relacionada exatamente com o alcance. Então, uma CL padrão, ela consegue filtrar pacotes apenas em nível de camada 3. Então, isso que eu falei do servidor web, eu não consigo estabelecer uma CL padrão que faça o filtro baseado nesse serviço. Tá? Já as ACLs estendidas, elas conseguem filtrar pacotes baseados tanto na camada 3 quanto na camada 4. Tá? Então, eu consigo fazer filtro de pacotes baseado no endereço IP, tá? Aí, tanto na CL padrão quanto na CL estendida, e consigo fazer filtro de pacote baseado em porta de protocolo apenas em ACL estendida. Outra característica, outra diferença, na verdade, entre os dois tipos de ACL, é que, com as ACLs padrão, eu só consigo especificar filtros baseados em endereço de origem. Então, eu não consigo, com uma CL padrão, dizer que um pacote destinado a um determinado IP seja filtrado ou seja permitido. Eu não consigo fazer isso. Eu só consigo criar regras baseadas na origem. Então, por exemplo, eu posso dizer que um pacote IP
que veio, que foi produzido pela máquina com IP tal, né, vai ser negado na minha rede, vai ser dropado. Isso eu consigo fazer. Tá? Então, as CL padrão, se você perceber, elas são simples de configurar, mas elas são pouco abrangentes. Né? Eu não consigo fazer muitas coisas com uma CL padrão. Mas, didaticamente, a gente começa os nossos estudos por ela, né, para vocês poderem pegar a essência do que é uma CL, e aí depois vocês vão perceber como é que a gente pode melhorar as nossas regras de filtragem quando a gente mudar para a CL estendida. Tá? Uma outra coisa importante que tem nessa parte aqui do material é o seguinte, independentemente qual seja o tamanho da minha CL, ou seja, quantas entradas ela possui, independentemente do tamanho, se não houver correspondência com nenhuma das regras, não importa quantas eu coloquei, tá? Se não houver correspondência com nenhuma, então o pacote vai ser descartado. Ou seja, a regra básica de uma CL é descartar pacote. A partir do momento que você implantou uma CL, a regra básica é descartar pacote. Então, você precisa garantir, você como o projetista da rede, você como administrador da rede, precisa garantir na sua CL que pelo menos uma regra vai permitir o encaminhamento de pacotes. Né? Pode ser de um conjunto restrito de pacotes, ou pode ser de todos os pacotes, mas tem que ter uma regra que garanta esse encaminhamento. Né? Por quê? Se não houver essa garantia de pelo menos uma regra, né, o pacote, por padrão, vai ser descartado. Então, guardem isso. Eu vou falar sobre isso, com certeza, em outros momentos. Tá? Mas já tentem memorizar isso desde já. Por padrão, uma CL descarta pacote. Isso é muito importante vocês entenderem e se lembrarem. Eu já vi muito aluno que foi desenvolver algum tipo de exercício, de trabalho, e estava tudo certinho e ele não conseguia se comunicar com nada. Simplesmente o cenário dele, aparentemente, não estava conectando com nada. Né? E aí, quando a gente ia analisar o que estava acontecendo, a gente percebia que em algum ponto da rede ele criou uma CL, e essa CL não tinha nenhuma entrada, nenhuma instrução que garantia, né, que o tráfego iria acontecer. E aí, por padrão, ela descartava tudo. Então, a rede estava toda bem configurada, mas não havia circulação de pacotes porque havia uma CL que barrava tudo, né, porque ela não foi devidamente configurada. Então, cuidado com isso. Tá? Eu sei que eu estou falando isso com vocês agora, eu sei que eu vou falar sobre isso em outros momentos, e eu sei também que vocês vão errar. Vai acontecer de vocês errar. Mas é assim que a gente aprende. Né? Então é importante vocês saberem que essa é a regra padrão. Né? A gente vai usar muitas palavras deny e permit, né? Deny para negar e permit para permitir. Então, a última instrução de uma CL é um deny implícito, ou seja, a instrução está lá, só que a gente não vê. Né? Quando eu mando listar uma CL, vão aparecer as instruções que eu criei. Né? Mas existe uma que está implícita, que é uma instrução deny. Né? Deny all, negar tudo. Né? É sempre a última. Tá? A gente não vê, mas ela está lá. E ela vai ser inserida automaticamente e vai ser executada quando nenhuma outra, né, for executada. Tudo bem até aqui? São conceitos básicos até agora, né? Só apresentando o assunto para vocês. Diga, beleza. Tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza, João Vitor. Bom, então como é que funciona uma série? Como é que é a operação de uma série? Então, assim, eu crio a minha lista com as regras que eu quero criar, né? E aí eu vou instalar isso num roteador. Bom, mas eu vou instalar onde? Uma CL
ela é instalada sempre em uma interface do roteador. Depois a gente vai ver como configurar. Tá? Vocês vão perceber que eu vou entrar no modo de configuração de interface para poder instalar a ACL. Tá? Interface, sei lá, gigabit 00, gigabit 01, interface serial 00, não importa. Qualquer tipo de interface. Mas a instalação dela é feita na interface. A construção da ACL, ela vai ser feita no modo de configuração global. Eu construo quantas ACLs eu quiser, né, no meu roteador, fica lá armazenado no banco de dados dele, mas ela só vai entrar em operação quando eu instalá-la em uma interface. Tá? E aí eu escolho conforme o meu projeto de rede, conforme os meus objetivos. Tá? Mas é sempre em uma interface. Além de escolher a interface, eu também preciso decidir de que forma a minha ACL fará a filtragem dos pacotes. E são duas formas apenas. Ou ela vai filtrar os pacotes que entram no roteador, ou ela vai filtrar os pacotes que saem do roteador. Né? Sempre considerando uma interface como ponto de referência. Tá? Então, vamos pensar aqui, eu tenho esse roteador que tem uma interface aqui à esquerda e tem uma interface à direita. Se eu instalo uma interface aqui, se eu instalo uma CL aqui na interface da esquerda e digo que ela é uma CL de entrada, então todo pacote que entrar por esta interface, presta atenção no que eu estou falando, os pacotes que entrarem por esta interface serão submetidos a essa CL, ou seja, serão confrontados com todas as regras que eu cadastrei para essa CL. Os pacotes que saírem por essa interface não serão submetidos à CL, se ela foi configurada como uma CL de entrada. A mesma coisa acontece, ou fato análogo acontece, quando eu configuro uma CL de saída. Então, eu associo essa CL a uma interface, e aí o roteador vai fazer o quê? Ele vai confrontar o pacote que está saindo por aquela interface com a CL. Qual pacote? Todos. Todos os pacotes que estiverem saindo por aquela interface serão confrontados com a CL. E os que estiverem entrando por aquela interface não serão analisados. A menos que eu coloque uma CL de entrada e saída. Aí ela analisa tanto os pacotes que saem quanto os pacotes que entram. Tá? Então, a ACL, a lista de requisitos, né? A lista de instruções, ela é criada de forma global, né? E não é armazenada em nenhuma interface, ela é armazenada num banco de dados do roteador, mas a instalação dessa CL, ela é feita por interface e por direção. Então, ela tem direção. Tá claro isso? Bom, se você tiver alguma pergunta, é só abrir o microfone e perguntar. Tá? Então, deixa eu pegar aqui esse Packet Tracer, para a gente ver um pouquinho essas ACLs aqui em funcionamento. Estou carregando o PK aqui, eu tinha que ter feito isso antes. Deixa eu já mudar o compartilhamento da tela, para que vocês possam ver o Packet Tracer aqui. A gente fez uma pergunta aqui. Então, uma CL pode ser colocada em duas interfaces, tipo, ela pode ser uma CL de entrada. Sim, Ingrid, perfeitamente. Eu posso ter um conjunto de regras, né? Não é muito comum você ter um conjunto muito grande, depois eu vou explicar o porquê. Tem a questão da latência da rede, né? Mas, assim, você poderia ter uma CL, um conjunto de regras grande, né? E aí você associa essa CL, esse conjunto de regras,
em várias interfaces, e você diz que numa interface ela é de entrada, na outra ela é de saída, tranquilamente. Tá? O ideal, depois vocês vão perceber, é que a gente não crie ACLs muito grandes. Se for o caso, a gente crie várias ACLs pequenas, com poucas regras, associando as múltiplas interfaces que eu tenho na minha rede. Tá? Isso é questão de desempenho. Não tem nenhuma restrição conceitual, tá? Mas por desempenho é interessante. Então vamos lá. Eu nem vi essa atividade aqui ainda. Tem um cenário que é semelhante ao que está lá no material. E o que está falando aqui? Vamos lá. Então, vamos verificar a conectividade local e testar a lista de controle de acesso. Então, primeira etapa da atividade, eu vou fazer um ping nos dispositivos na rede local para verificar a conectividade. Aí ele pede para poder fazer o ping entre o PC1 e o PC2. Então, ele está verificando a conectividade local aqui para certificar que esses equipamentos estão devidamente configurados. Tá? Aí uma coisa importante, a CL é de roteador, não é de switch. É uma coisa típica de roteador. E aqui começa a separação, né, como eu falei, das duas disciplinas. Então, lá em laboratório de redes locais, a gente vai ficar concentrado nas características de um switch. O que eu posso fazer com o switch? Tá? Aqui, a gente vai pensar, vai entrar algumas coisas lá com o switch também, mas a gente vai trabalhar mais com roteador, com conexões de longa distância, né? Então, tem coisas que a gente vai mexer aqui em nível de roteador, do roteador para fora, tá? Enquanto na outra disciplina a gente fica concentrado no switch. Então, vamos lá. Por que ele está pedindo para poder testar isso daqui? Porque é o seguinte, qualquer que seja a ACL, que eventualmente eu coloque aqui no roteador 1, ela não vai influenciar na comunicação local. Então, vamos dizer assim, é uma limitação de uma CL. Eu quero fazer uma CL para poder controlar o tráfego entre PC1 e PC2. E esses PCs estão na mesma rede local. Não consigo fazer isso. Tá? A menos que eu crie VLAN, mas aí é outro assunto. Tá? A ideia da CL é pegar o tráfego que passe pelo roteador. E aí sim ele vai decidir se filtra ou não. Uma outra coisa também, pessoal, antes de continuar aqui com o exercício, uma outra informação importante é que, como eu acabei de falar, a ACL, ela só é aplicável ao tráfego que passa pelo roteador. Então, se, por exemplo, eu construir uma CL que bloqueia ping, né, nessa rede, então, quer dizer, eu não quero que ninguém faça ping nessa rede. Né? Bom, se duas máquinas locais fizerem ping umas nas outras, vai funcionar normalmente, porque não passa pelo roteador. E se o próprio roteador fizer ping na rede, vai funcionar. Tá? Por quê? A ACL, ela não leva em consideração o tráfego produzido pelo próprio roteador. Tá? Então, guardem isso também. Eventualmente, vocês podem vir a construir ACLs que estão corretas, tá? Só que na hora de testar, você pode, por algum motivo, já estar configurando o roteador e fazer um teste a partir dele, fazendo ping ou fazendo qualquer outra coisa. E aí você, sei lá, você cria uma CL para poder barrar algum tipo de acesso, você faz o teste do roteador e percebe que não barrou. Aí você pode ser levado a acreditar que aquela CL está incorreta, mas não. Uma característica da CL é não barrar o tráfego produzido pelo próprio roteador. Ela só barra o tráfego que passa pelo roteador. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer um ping aqui do PC1 no PC2. Eu posso fazer ping, né, aqui, como nós já fizemos várias vezes. Aí eu tenho que saber qual é o IP do PC2. 92.168.10.11. 92.68.10.11. Tá pingando. Tá? E ele pede para poder fazer o ping do PC1 no PC3. Aí eu posso fazer o ping de uma outra forma. Cadê? Não está aparecendo aqui na minha tela, está escondido.
Eu... Não estou vendo aqui a minha barrinha de ping. Bom, isso não é importante, não. Coisa da ferramenta aqui. Eu posso pegar e fazer um... Ah, não, é aqui, ó. Mudou de lugar. Aqui. Eu posso falar, eu quero fazer um ping daqui, aqui, ó. E ele mostra aqui embaixo o resultado, né? Nesse caso aqui, olha, ele não mostrou resultado algum. Aí eu dou um duplo clique aqui, e aí ele me fala, sucesso, quer dizer, pingou, tá? Assim, se você quer fazer um teste rápido, você pode fazer dessa forma aqui, porque você não precisa verificar o endereço IP da máquina, digitar comando ping, tá? Então, é uma maneira mais rápida de você fazer ping de uma máquina na outra. Então, pingou. Funcionou o ping do PC1 e PC2, eu fiz aqui manualmente, e funcionou o ping do PC1 e PC3, que eu fiz aqui por meio do recurso do PACT3. Então, os pings tiveram êxito? Sim, tiveram êxito. Aí ele pede para poder fazer um ping nos dispositivos de redes remotas, né? Para testar a ACL. Então, ele pede para poder pingar o PC1 no PC4. Né? Já que já está aqui, ó, eu vou dar um duplo clique para testar. Falhou. Vou fazer de novo. Né? Falhou. Está falhando. Né? Se você não confiar nisso daqui, você pode vir aqui, ó, o 92.830.12 e faz o ping na mão. 92.68.30.12. E aí está mostrando que está falhando, né? Está chegando nessa máquina aqui, que provavelmente é o roteador. 10.1 é o roteador, tá? E daí para frente não está seguindo. Tá? Então, quando vocês tentarem comunicação com uma máquina remota, via ping, e receber uma mensagem como essa, basicamente, duas coisas podem ocasionar esse tipo de mensagem. Ou o roteador não tem rota para o destino que você está tentando acessar, ele não tem rota, né? Não tem essa informação na tabela de roteamento dele, então ele não sabe como encaminhar, ele descarta o pacote e diz que o destino está inalcançável. Ou ele pode ter a rota e pode ter uma CL que esteja barrando o tráfego entre essas duas máquinas. Tá? Vamos ver aqui o ping do PC1 DNS Server. Servidor de DNS. O PC1, aqui. Não foi? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Então, falhou. Você tem que clicar duas vezes para poder insistir um pouquinho, ó. Ele continua falhando. Por que eu estou insistindo? Porque, diferentemente do ping que eu faço aqui, digitando os comandos, dessa forma aqui, gráfica, ele faz um ping só, ele manda um pacote só. Então, como vocês sabem, em alguns casos, o primeiro pacote ele se perde, né? Então, você teria que clicar duas vezes para poder insistir para ele mandar outros pacotes, tá? Então, nesse caso, está falhando mesmo. Então, não tem comunicação do PC1 com as máquinas que estão do lado de cá, tá? Então, por que o ping falhou? Aí ele fala, use o modo de visualização ou visualize as configurações do roteador para investigar, tá? Então, no modo de simulação, eu consigo fazer... deixa eu apagar isso aqui, para não ficar poluído aqui o meu ambiente. Eu quero deletar isso aqui. Pronto. E aí eu vou filtrar aqui, para ele mostrar somente ICMP, né, o ping. Tá? E aí o que eu vou fazer? Na mão mesmo, eu vou fazer o ping lá na máquina 30.12, que é o PC4. Tá? Então, olha só, o pacote aqui, saindo do PC1, tá? Ele vai para o switch, do switch ele chega no roteador, e aí o roteador já está me dando uma mensagem, né? Já está retornando a mensagem. Bom, antes de olhar essa mensagem que ele vai retornar, porque essa mensagem aqui é a que vai aparecer no ping dizendo Destination Host Unreachable, tá? Mas isso é a mensagem que o roteador vai mandar de volta para o PC1. A minha atenção, meu foco é aqui, ó. Por que ele descartou minha mensagem? Né? Então tá aqui, ó. A gente pode acompanhar por aqui. Então a mensagem foi recebida na porta gigabit 00 do roteador. Ele analisou o endereço MAC de destino,
e comparou com o endereço MAC de destino da porta do roteador, tá? E constatou que deu match, ou seja, o endereço MAC de destino desse pacote é do roteador, ou poderia ser broadcast ou multicast, né? Então, se deu match, ele vai abrir o quadro, né? Ele vai desencapsular a PDU que tem dentro do frame Ethernet, né? Ou seja, vai tirar o pacote IP que está lá dentro. Aí ele vai lá e verifica que o endereço de destino, né, ele vai pesquisar o endereço de destino na tabela de encaminhamento dele. Tá? Na tabela de encaminhamento. Aí ele fala que a tabela de encaminhamento não tem qualquer entrada para o endereço de destino. Né? Então, a pesquisa, né, do endereço IP foi olhada na tabela de encaminhamento, né, tabela de roteamento. O que o roteador fez? Ele encontrou uma rota, então quer dizer, não é problema de rota. Essa CEF aqui é uma tabela de encaminhamento rápido, né, que ele não tinha encontrado. Depois ele encontrou na tabela de roteamento normal. Então ele encontrou a rota, né, olha só, ele percebeu que a rede de destino ela pode ser atingida via 10.1, 10.10.1.2, que provavelmente é esse outro roteador aqui, o R2, né? Olha lá, 10.1, 10.10.1.2. Então, o roteador 1, ele sabe que ele consegue fazer esse pacote chegar na rede de destino entregando para o R2. Legal. O que ele faz? Ele já se prepara para encaminhar. Então, ele decrementa o TTL, ele reduz o TTL em uma unidade, né? E aí, ele verifica que na porta de saída aqui, tem uma lista de acesso, né, de controle de tráfego. Essa lista de acesso tem uma identificação número 11, então ele vai, né, o dispositivo, ele vai confrontar, né, o pacote contra essa lista de acesso. Então, ele tem uma rota configurada, ele sabe que tem que entregar para o R2, ele sabe que tem que mandar por essa interface, e aí, na hora que ele vai usar a interface, ele percebe que tem uma lista de controle de acesso. E nessa lista de controle de acesso, tem uma instrução, né, um statement, que diz o seguinte, olha, deny 192.168.10.0, 0.0.0.255. Tá? Isso aqui eu vou falar para você já, é uma máscara coringa, né? Mas basicamente o que isso aqui significa, né, é que qualquer pacote originado na rede 192.168.10.0/24 vai ser negado. E qual que é o endereço IP de origem desse pacote? Tá aqui, ó, 92.168.10.10. Né? Esse endereço IP pertence a essa rede? Pertence. Então, deu match. Né? Ou seja, as características desse pacote, elas, alguma parte dela casou, né, com essa instrução. A instrução é: o pacote, o endereço IP de origem do pacote pertence a essa rede? Sim, pertence. Deu match. Sempre que uma instrução der match, a ação associada a ela será executada. Qual é a ação que está associada aqui? Deny, negar. Então, o roteador negou o acesso, negou o encaminhamento, tá? Porque a instrução da ACL diz para fazer isso. Tá? Então, foi por isso. Foi por isso que eu não consegui fazer ping. E é interessante notar que, como a regra diz que é para negar, é para dropar qualquer pacote originado nessa rede, então, mesmo que eu tivesse feito ping no servidor DNS, né, o resultado seria dropar, porque a origem é a mesma. Se eu tentar fazer um ping no PC3, no PC3 deu certo porque não saiu por aqui. Se eu quisesse fazer um ping aqui no roteador 3, se eu quiser fazer um ping aqui, ó, a partir do PC1, vai negar? Vai negar. Né? Por quê? Porque o endereço de origem é essa rede aqui. Agora, olha que interessante. Quando eu fiz o ping no PC3, funcionou, não funcionou? Ele pingou, não pingou?
92681110. Ping 2.68.11.10. Um ping do PC3. Tá pingando. Pessoal, me ajudem aqui. Esse ping que eu estou fazendo aqui, do PC1 no PC3, está passando pelo roteador? Ping do PC1 no PC3. Ele está passando pelo roteador? Sim. Sim, está passando. A origem é a rede 926810.0. Por que ele não está dropando? Por que ele não está descartando? Já que tem uma regra lá no roteador que diz que é para ele descartar o tráfego que vem dessa rede. Vocês conseguem me dizer isso? Alguém consegue ter um insight aí? Então, quando eu fiz o ping do PC1 no PC4, então o pacotinho saiu por aqui, chegou no roteador, ele fez lá ele consultou a tabela de roteamento, descobriu que tem que mandar para fora, e aí mandou, mandou não. E aí ele dropou por conta da CL. Agora eu estou fazendo um ping do PC1 no PC3, o pacote vai sair por aqui, vai chegar no roteador, mas agora ele não dropou, ele encaminhou o pacote. Tanto é que teve resposta. Alguém consegue ter um insight para dizer por que para o PC4 o roteador dropou o pacote e para o PC3 ele não dropou, sendo que a regra é a mesma? Né? A regra é baseada no IP de origem? E aí? O professor Israel falou aí no chat, ó. Eu não estou acompanhando o chat, pessoal. Acho que sim. Agora não sei qual pergunta que ele respondeu como acho que sim. Ele falou que não dropou porque a rede é dele mesmo, no caso, né? Porque tá na mesma rede. Não, mas o destino é a rede 926811. O PC3 está aqui, ó. O PC3 está aqui, ó, 926811. Tá? E a origem é 926810. Então são redes diferentes. Tanto é que passou pelo roteador. Professor, eu não vi a regra, mas qual que é a regra que tá fazendo... A regra está dizendo o seguinte, que qualquer pacote vindo dessa rede aqui vai ser dropado. Simples assim a regra. Qualquer pacote que vier dessa rede vai ser dropado. Aí ele foi dropado quando eu tentei fazer o ping no PC4, mas não foi dropado quando eu tentei fazer ping no PC3. O que você acha, tá? Tem algo que eu já falei na aula de hoje que é a resposta para essa minha pergunta. Onde que eu instalo uma CL? É no roteador ou na interface? Na interface. Na interface. Bom, a resposta é por aí. Agora me diz, por que será que o pacote que sai do PC1 é dropado quando o destino é o PC4, sendo que a origem é essa rede aqui, e o pacote que sai do PC1 não é dropado quando ele tem como destino o PC3, sendo que a regra é dropar os pacotes que vêm da rede 926810E. Por que será? Aí ele falou ali nas mensagens dele. Oi, João Vitor, não entendi o que você falou. Não escutei Aí direito. ele falou ali nas mensagens que é porque está em outra interface. Não é a mesma porta de saída. Isso. A Ingrid falou isso? Foi. Isso, Ingrid. Né? A ACL, na verdade, sim, não sei se você escreveu ele se referindo ao PC ou escreveu erradamente ele se referindo à ACL, seria ela. Mas assim, o PC, ele nem sabe que tem ACL, tá, Ingrid? Então, assim, o fato da ACL estar instalado em uma interface
só fará com que ela seja inspecionada quando o pacote, passar por aquela interface. Então, eu nem olhei ainda onde está a CL, mas baseado nessa análise que eu fiz, né, eu consegui pingar no PC4 e não consegui pingar, ao contrário, eu não consegui pingar o PC4 e consegui pingar o PC3, e sabendo que tem uma CL aqui que nega acesso para qualquer pacote vindo da rede 192.168.10.0, o que eu posso concluir, sem olhar? Que a ACL está nessa interface aqui, ó, na interface serial do roteador. Isso justificaria eu não ter conseguido acesso ao PC4, porque a CL barrou. E isso justificaria eu ter conseguido acesso ao PC3, porque quando o pacote chegou no roteador, ao analisar o destino, ele encaminhou por essa interface aqui, ó. E supondo que aqui não tem nenhuma CL, não tem nenhum bloqueio. O pacote chega ao PC3 normalmente. Tá? É o que supostamente aconteceu. Eu nem vi esse packet tracer antes, mas vamos lá. Agora ele fala assim, olha, remova a ACL e repita o teste. Então a ideia é, vamos localizar essa ACL aqui no roteador. Eu sei que ela está aqui. Então ele pede para usar os comandos show run e show access list, para poder exibir aí as ACLs. Vamos lá. Vamos abrir o roteador aqui. Vamos lá no sec privilegiado. Show running config. Ele vai mostrar toda a configuração, vocês estão acostumados com esse comando. Né? Então, tem muita coisa aqui que a gente nem viu ainda. Tá? Mas aqui, ó, tem as configurações de interface. Isso aqui é tudo coisa que a gente está acostumado a fazer. Aqui, ó, esse roteador permite configuração de duplex e de speed, que é o que nós vimos na última aula, que foi a aula de laboratório de redes locais. Tá? Aqui, olha, está a CL. A construção dela está aqui. Ó. Tá? Então, ele tem uma CL de número 11, depois a gente vai ver como é que a gente determina esse número. Isso daqui, ó, é uma ACL. Tá? Como é que eu sei que isso é uma ACL? Elas estão vinculadas ao mesmo número. Tá? E essa ACL aqui, ela tem duas regras, duas entradas. Né? Então, lembrando que eu falei no início da aula, uma ACL é formada por várias ACS. Esse E é de entrada. Então, todo pacote que chegar nesse roteador, né, vai ser confrontado com essa CL, desde que ele passe pela interface na qual essa CL foi instalada. Mas qual interface que ela foi instalada? Bom, olhando as interfaces aqui, observe que nessa interface serial 000, eu tenho um negócio diferente, que vocês não estão acostumados ainda. Vocês não viram isso ainda em momento algum. Né? É exatamente. E tem um número 11 aqui também. Né? Será que é coincidência? Não. Esse número 11 está exatamente fazendo referência a essa CL aqui. Ó. Então, o que esse roteador está fazendo? Ele recebe o pacote. Primeiro ele faz... bom, vamos lá. Ele recebe o pacote pela interface Gigabit Ethernet 00. Nessa interface, não tem nenhuma CL instalada. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque não tem um comando como esse aqui, o IP Access Group. Não tem. Só tem os comandos que a gente já viu, que a gente sabe que são usados para outras coisas. Não tem nada, nenhum comando aqui diferente. Né? Então eu posso dizer, não tem a CL instalada ali. Então o pacote que entra no roteador por essa interface aqui, né, ele não vai ser confrontado com nenhuma CL. Legal. Aí o que o roteador faz? Ele vai lá e analisa o endereço IP de destino e faz o que é o papel do roteador. Ele vai tomar a decisão de roteamento. Quando ele pega o endereço de destino e constata que é, por exemplo, 92.68.30.0, ele sabe, né, que pela tabela de roteamento, né, aqui não está mostrando a tabela de roteamento, mas ele sabe que ele tem que encaminhar isso para a interface serial 000, né, para chegar aqui nessa rede aqui, ó, 92.68.30, tem que sair por aqui.
Tá? Bom, aí ele vai então encaminhar pela interface serial 000, tranquilo. Só que na interface serial 000 ele vê que tem uma ACL instalada. E essa palavrinha out significa que é uma CL de saída. Ou seja, todo pacotinho que estiver saindo por aqui, ele vai confrontar com essa CL de número 11. A CL de número 11 tem essas regras aqui, ó. Tem essas entradas aqui, né? E ele sempre analisa sequencialmente, né? De cima para baixo. Então, primeiro ele analisa isso aqui, ó. A primeira regra que eu coloquei, né? Essa construção diz respeito à rede IP de número 192.168.10.0 com máscara barra 24. Essa máscara aqui é uma máscara especial para a CL, tá? Mas ela equivale à máscara de subrede barra 24, tá? Que é exatamente o que está aqui. Então, o que essa regra está dizendo? Que qualquer pacote que seja oriundo dessa rede IP aqui vai ser negado. E o endereço IP de origem do pacotinho que saiu daqui é exatamente pertencente a essa rede. Então, ele vai ser negado. Pronto, dropou. Então, isso é quando eu fiz o ping aqui, no PC4. Quando eu faço o ping do PC1 no PC3, então a ideia básica é a mesma. O pacote chega pela interface giga00, não tem nenhuma CL instalada aqui, então tudo normal. O roteador vai tomar a decisão de roteamento, e aí, agora, nesse caso, como meu destino é o PC3, ele vai encaminhar por essa interface aqui, a interface giga01. Aí ele olha a interface giga01 e não tem a CL instalada. Se não tem a CL instalada, ele encaminha normalmente, sem precisar fazer nenhum tipo de análise, né, ou confronto com essa CL aqui. Então, como a Ingrid tinha dito, né? Por que dropou o PC4 e não dropou o PC3? Porque a CL está numa interface diferente, né? Diferente da interface usada para chegar no PC3. Por isso que dropou para lá e não dropou para cá. Eu tenho uma maneira mais fácil de visualizar se o meu roteador tem a CL, que é usando outro comando ali, que é o show access lists, né? E aí ele me mostra que tem a CL configurada. Né? Se ela está instalada ou não, não tem jeito. Eu tenho que olhar a interface. Tá? Mas eu tenho a CL construída aqui. É a mesma CL que a gente viu agora há pouco, aqui em cima. Tá? É uma CL do tipo padrão. Se for estendida, vai aparecer a palavrinha extended aqui. Tá? O número dela é 11, como a gente tinha visto. Tá? E aqui as regras, né? A primeira regra é essa daqui, ó. E a segunda regra é essa daqui. Tá? Ele já está me dizendo aqui também, ó, que teve 30 matches aqui. 30 matches. Ou seja, ao ficar brincando aqui no simulador, os pacotes passaram por essa interface e o roteador constatou que 30 dos pacotes que eu mandei coincidiram com essa regra aqui e, consequentemente, foram dropados. Então, tem esse dado estatístico também, que eu posso consultar no meu roteador. Tá? Então, tá aqui, ó, show access list, ele mostrou aqui a lista que eu falei. Como eu tinha dito, né, a primeira linha impede que os pacotes oriundos dessa rede cheguem ao destino, tá? A segunda linha permite todo o tráfego, então isso permite N, né? N é qualquer, né? Então, é uma maneira também de eu ao invés de ficar escrevendo endereços IP em máscaras, eu posso abreviar, né? Então, aqui é qualquer. Então, se por acaso o pacote não der match com essa regra, ao chegar nessa regra de baixo, como aqui é N, quer dizer que qualquer pacote vai dar match com essa regra, né? E aí ele seria encaminhado, se fosse o caso. Que mais? Para uma CL afetar a operação do roteador, ela deve ser aplicada a uma interface em direção específica. Como eu falei, ela só foi ela só afetou a comunicação do PC1 e do PC4. Por quê? Porque ela está aqui, ó, na interface serial. E na direção específica. Se fosse uma CL de entrada no roteador, o pacote iria se comunicar com o PC4. A mensagem chegaria lá, pelo menos. Tá? Nesse cenário, a CL é usada para filtrar o tráfego em uma interface. Portanto, todo o tráfego saindo da interface de R1
especificada será inspecionado contra a CL11. No caso, a interface especificada é a interface serial. Embora você possa visualizar as informações de IP com o comando show IP interface, pode ser mais eficiente em algumas situações simplesmente usar o comando show running config. Tá? Usando um ou ambos comandos, né, a pergunta que ele faz: em qual interface foi aplicada a CL? Já respondi isso aqui, né? Na interface serial. Né? Interface serial 000. Como é que eu sei disso? Olhando para isso aqui. Né? Esse comando aqui me diz que tem uma CL aplicada à interface. Qual a CL? A CL11. Né? E ela é de entrada ou saída? É de saída. Tá? Mas quais são as regras da CL11? Aí tem que procurar aqui e achar, né, a lista, né, de instruções. Bom, para remover a lista de acesso que está configurada aqui, eu não preciso apagar a lista de acesso. Basta eu chegar na interface e dar esse comando aqui. Ó. Tá? Então, no IP Access Group 11 out, eu estou eliminando essa instalação aqui. Ó. E isso, apesar de estar mostrando aqui que ele vai apagar a lista de acesso também, mas isso daqui já é o suficiente para a CL não vigorar. Ela continua registrada no roteador, mas no caso ela não estaria associada com nenhuma interface. Né? Então, olha só, para vocês perceberem, ó, vou entrar no modo de configuração, vou lá na interface serial, que é onde está a CL, e aí eu vou dar o comando no IP Group, Access Group, né? 11 out. Pronto. Né? Vamos dar um Ctrl Z aqui, vamos salvar, vamos verificar aqui de novo se desinstalou. Olha lá, interface serial não tem mais a CL. Bom, a CL continua no roteador? Continua, está aqui. Ó. Mas se ela não estiver vinculada a nenhuma interface, então ela não está sendo utilizada. Tá? Então, se eu fizer um ping novamente, primeiro aqui no PC3, normalmente vai funcionar, porque a CL não está afetando isso aqui. Agora no outro PC, no PC4. Tá? Vamos ver? Se não tiver nenhuma outra CL pelo meio do caminho, né? Eu estou só olhando o PC1, o roteador 1. Olha lá, funcionou. Tá? Então, diferentemente do que foi colocado na instrução, que aqui no caso ele apagou a CL. Tá? Ele apagou. Mas não preciso fazer isso, a menos que realmente eu queira. Tá? Basta eu desinstalar a CL da interface do meu roteador, que aí, se eu tiver com problema de comunicação, ele se resolve. Tá? Mas, vamos lá, para vocês perceberem. Vocês viram que funcionou. Tá? E a CL continua no roteador. Se eu fizer o comando no access list 11, né? Aqui, ó, aí eu removi a ACL do meu roteador. Olha só. Show running config. Eu tinha tirado e nem aparece aqui, ó. Removi. Tá? Então, isso pode ser algo que você queira fazer, mas, eventualmente, você quer só desinstalar a ACL da interface, ou das interfaces, só para fazer algum tipo de teste, mas você não quer apagar, até porque se você apagar, para você reconstruir a ACL no roteador, você teria que digitar um por um as instruções que fazem parte dela. Isso dá trabalho. Tá? Então, eventualmente, você só desinstala, deixa a ACL lá, faz os testes, e aí, se você precisar instalar novamente, você faz o comando IP Access Group, né, na interface apropriada, com a direção apropriada também. Ok? Beleza. E vocês viram que funcionou o ping no PC4, e se eu fizer o ping no servidor DNS, que está pedindo aqui, in progress, falhou, lembra que o primeiro ping pode falhar? Duplo clique, falando sucesso. Né? Então, funcionou. Tá? Tranquilo, gente? Tá sim, professor. Beleza. Depois eu recomendo que vocês também façam esse packet tracer aqui como prática, tá? Para você fixar os conhecimentos aí. Bom, então o básico aí de ACL eu já falei. Né? Agora tem outro aspecto que vai começar a dar um pouquinho mais de trabalho para vocês aí. E é a questão de como é que funcionam, né, essas máscaras coringa. Então, primeiro, vamos lá.
que é uma máscara coringa? Né? Uma máscara coringa, assim como qualquer outro tipo de máscara no conceito de rede, ela serve para poder dizer algo para os equipamentos. Né? Então, basicamente, assim como acontece na máscara de subrede, os bits 1 e 0 que compõem a máscara coringa, né, elas dizem para os roteadores como que eles devem lidar com os bits correspondentes do endereço IP. Tá? Então, basicamente é o seguinte. Se a máscara coringa tiver bit 0, aqui tem uma sequência de 8 bits zeros, tá? Mas não importa. Onde tiver um bit 0, significa que o roteador tem que inspecionar aquele bit no endereço IP, para poder fazer a comparação com a regra que foi com a regra, né, o match, que foi estabelecido na instrução da minha CL. Tá? Se for 1, quer dizer que eu posso ignorar. Então, quer dizer, vamos lá, aqui eu tenho uma sequência de 8 bits zeros. O que significa isso? Significa que, se chegar o endereço IP, se chegar um pacote, qualquer que seja o endereço IP, eu vou ignorar, né, por exemplo, os últimos 8 bits do endereço IP. O que significa ignorar? A minha ACL não vai olhar os últimos 8 bits, ou seja, qualquer que for o valor, ele vai considerar aquilo como dando match, né, na regra que eu estou analisando. Aqui eu tenho uma outra sequência de bits, né? Aliás, eu falei o contrário. Vou refazer a minha frase, tá? Se eu tiver uma sequência de 8 bits zeros, significa que o roteador vai inspecionar, ele vai comparar cada um dos 8 bits, né, que fazem parte daquele octeto, com os bits respectivos da regra que eu estabeleci lá na minha CL. Então, se for 0, ele vai fazer a verificação. Se for 1, aí sim ele vai ignorar. Então, nesse caso aqui, olha, por exemplo, chegou lá um pacote que tem um endereço IP qualquer. Né? Supondo que isso aqui seja o último octeto, ele vai considerar, ele vai analisar os 2 primeiros bits do último octeto e os outros últimos 6 ele vai ignorar. Ou seja, qualquer que seja o valor, ele vai ignorar. Para a ACL vai ser dado match por conta disso aqui. Tá? Aqui eu tenho uma outra sequência, né? Eu tenho 4 bits zeros e 4 bits 1, quer dizer que ele vai considerar os primeiros 4 bits e vai ignorar os 4 últimos. Aqui é o contrário. Tá? Eu tenho aqui 6 bits 1, quer dizer que vão ser ignorados. O roteador nem vai olhar para esses 6 bits aqui e vai considerar os 2 últimos bits. Tá? E aqui uma sequência de bits 1, onde o roteador iria ignorar, né, toda a sequência de bits que chegou. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, com o famoso bloco de notas. Eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem essa ideia básica aqui. E eu já vou compartilhar minha tela de novo, num formato que vocês consigam visualizar o bloco de notas. Então, olha só. Estão vendo o bloco de notas aí? Sim. Sim. Então, vamos lá. Pegando aquele exemplo que a gente fez no PEC 3 agora há pouco. Então, suponha que eu tenho uma regra, tá? Eu tenho uma regra lá assim, ó. Access list, deny, 192.68.10.0, 0.0.0.255. Né? Eu tinha essa regra lá. Tinha uma outra regra também, mas vamos concentrar aqui primeiro. Tá? Bom, então, o padrão estabelecido nessa regra é esse aqui.
tá? É esse aqui. Então, eu tenho o meu IP base, que é 192.168.10.0, e tenho a minha máscara Coringa, que é 0.0.0.255. Vou colocar isso aqui alinhadinho para vocês. Aliás, aqui não vai precisar, não. Então, eu tenho isso aqui, tá? Bom, a máscara Coringa, assim como máscara de subrede e assim como endereço IP, ela é escrita no formato ponto decimal. Quer dizer o quê? Quer dizer que cada um desses valores aqui, na verdade, é um conjunto de 8 bits. Tá? Então, essa máscara Coringa, ela, em binário, ela corresponde a uma sequência de 8 zeros aqui no primeiro octeto, 8 zeros, mais 8 zeros aqui no segundo octeto, mais 8 zeros, mais 8 zeros aqui no terceiro octeto, e o último octeto, tudo 1. Tá? O último octeto, tudo 1. Então, analisando do ponto de vista aqui binário, eu tenho essa visualização aqui. Ó. A máscara Coringa 0.0.0.0255 seria 8 bits zeros, mais 8 bits zeros, mais 8 bits zeros, e depois 8 bits 1. Tá? Aí, lembrando, é só fazer a conversão de decimal para binário, tá? Que a gente já fez muitas vezes no semestre passado. Bom, o endereço IP também ele tem uma representação binária. Ele também tem uma representação binária. Tá? Bom, isso que estava na minha regra. Aí chega um pacote IP nesse roteador, e esse pacote IP tem como endereço de origem, ACL padrão, só considera endereço de origem. Então, ele tem o endereço IP de origem, por exemplo, 192.68.10.11. Tá? Ponto 11. Bom, olha só, eu vou colocar ele aqui bonitinho para vocês poderem entender onde é que eu quero chegar. Olha só. Os bits zeros de uma máscara Coringa, como eu falei agora há pouco, eles são interpretados pelo roteador como eu preciso analisar os bits equivalentes nos endereços IP e é necessário que haja uma correspondência. O que é ter uma correspondência? Eu tenho 8 bits zeros aqui, tá certo? Quer dizer, então, que todos os 8 bits daqui precisam ser iguais a todos os 8 bits daqui para que ocorra o match. Como os dois valores aqui são iguais a 192, eu não converti o binário, não. Mas vocês conseguem enxergar? Você consegue perceber que o binário daqui é igual ao binário daqui? Tranquilo para vocês, né, gente? É o mesmo número decimal, consequentemente, é a mesma notação binária, tá certo? Certo. Tá? Então, esses 8 bits zeros da máscara Coringa, eles fazem com que o roteador compare os 8 bits daqui com os 8 bits daqui. E se se tiver um bitzinho diferente, o roteador já descarta não, o roteador já considera que não deu match, ou seja, essa regra não vai ser aplicada. Basta que um bit daqui seja diferente de um bit daqui, para o roteador considerar que essa regra aqui não vai ser aplicada. Não deu match com esse padrão. Não é o caso aqui. Né? Como os valores são absolutamente iguais, obviamente todos os bits também são iguais. Mas a minha máscara Coringa, ela não tem apenas esses 8 bits zeros. Ela tem mais outros 16 bits zeros. E aí, por projeção,
a gente conclui que todos os bits daqui têm que ser iguais a todos os bits daqui. E todos os bits daqui têm que ser iguais a todos os bits daqui. Ou seja, a minha máscara coringa, ela tem 24 bits iguais a zero, ela começa com 24 bits iguais a zero, o que nos leva a deduzir que os 24 primeiros bits do endereço IP de origem do pacote, se eles forem iguais aos 24 primeiros bits do endereço base que eu usei na regra, então quer dizer que deu match. Kleber, mas a última parte é diferente. Sim, a última parte é diferente. Mas a máscara coringa, ela diz, né, por meio dos bits 1, que eu devo ignorar essa parte final. Então, esses bits 1 da máscara coringa serão interpretados pelo roteador como ignore os últimos 8 bits do endereço IP. Quer dizer, não precisa nem perder tempo fazendo comparação. Não me interessa. O que me interessa são os 24 primeiros bits do endereço. Eles são iguais? Sim, eles são iguais. Então, eu concluo que deu match. Ou seja, esse endereço de origem, ele deu match com essa regra aqui. E aí é aquele que eu falei no início da aula. O conceito básico de ACL é o seguinte: eu tenho várias regras e o que eu quero fazer, todas as regras têm um padrão, né, e uma ação. Se o pacote P, que foi recebido pelo roteador, né, der match com esse padrão, eu executo a ação correspondente. Cada regra pode ter uma ação diferente. Eu vou executar a ação com a regra onde ocorreu o match. Então, match action. Guarde essa combinação de palavras. Ela é muito comum de ser encontrada quando a gente está trabalhando com filtros de pacotes. Tá? Match action. Eu procuro uma entrada onde o meu pacote dê match, né? E, se isso acontecer, eu executo a action relacionada com aquela entrada, com aquela instrução. Tá? Então, esse pacote, que tem esse endereço IP, deu match com essa regra, consequentemente, eu executo essa instrução. Ou seja, o roteador iria negar o encaminhamento desse pacote, ele iria dropar o pacote. Foi o que aconteceu lá atrás. Tá? Ok, pessoal? Tá claro aí essa ideia básica de máscara coringa? Beleza. É bem importante vocês entenderem isso daqui, tá? É a base aí das nossas ACLs na hora de construir. Tá? Bom, se eu tivesse, por exemplo, ao invés dessa máscara aqui, né, se eu tivesse uma que terminasse dessa forma aqui, ó, né, com 2 bits zeros e 6 bits 1. Não interessa o que é esse final aqui, ó, né? Eu teria aqui uma... Não importa o que é isso aqui, a parte decimal. Não importa. A gente faz a conversão binária depois. Eu quero considerar essa ACL aqui, ó. Aliás, essa máscara coringa aqui, ó. Como está aqui, ó? Ela tem 2 bits 0 no último octeto e 6 bits 1. Isso aqui, ó. Eu pergunto para vocês, será que, mesmo eu mudando a máscara coringa, será que esse endereço IP ainda dá match nessa combinação? O que vocês acham? Lembrando, os bits zeros na máscara coringa, eles indicam para o roteador que ele tem que inspecionar os bits correspondentes do endereço IP do pacote que está chegando no roteador com o endereço IP base. Tá? Então, ele vai inspecionar os 24 primeiros, como ele fez anteriormente, e agora também ele tem que inspecionar esses bits que estão aqui, ó. Os 2 primeiros aqui, ó. E com esses 2 aqui, ó. Vocês acham que vai dar match? O que vocês acham? Enxergar isso aqui? Esse 11 é decimal, né? Decimal. Esse IP de origem. É, decimal, isso. Ah, tá. Decimal.
É que eu ia dizer agora. Para a gente olhar isso melhor, João Vitor, eu precisaria converter esse valor agora para binário, né? Se lembrando que num octeto tem 8 bits. Então, o zero aqui é tranquilo, né? São 8 zeros. Tá? Então, eu sei que esses 2 bits aqui que eu preciso comparar, no endereço base, são 2 bits zeros. Tá? Será que aqui também são 2 bits zeros? Eu teria que converter isso aqui para decimal. Para binário. Tá? Então, se eu converter isso aqui para binário, como é que é 11 em binário? Vocês lembram? Bom, ninguém precisa decorar, não, tá? O 11 binário é esse aqui. Esse aqui é o 11 binário. Tá? Deixa eu fazer diferente para não causar confusão. Assim, ó. Então, o número IP é esse aqui, decimal. 192.168.10.11. Bom, essa parte aqui eu estou ignorando, porque ela é igualzinha de cima. Então, obviamente, a sequência binária desses 3 octetos é igual à sequência binária desses 3 octetos aqui. O que está diferente, eu estendi aqui o binário. Tá? Estendi o binário. Estou dizendo que o 11 binário é isso aqui. Com essa máscara coringa nova, que eu estou considerando aqui, além de comparar os 24 bits iniciais daqui com os 24 bits daqui, eu também tenho que comparar os 2 primeiros bits do último octeto. E eu pergunto para vocês, os 2 primeiros bits deste octeto e deste octeto são iguais? Olhando para a parte... Não. Oi? Não é igual, não? Os 2 primeiros bits desse octeto aqui, quais são? 0, 0. Os 2 primeiros bate. Né? E do 11? 0, 0. Então, bateu. Né? Então, isso daqui deu match. Mesmo tendo mudando a máscara coringa, para esse caso aqui, deu match. Tá? Deu match. Bom, e se a máscara coringa fosse essa outra aqui, ó? Aliás, essa aqui do meio. Agora eu tenho 4 bits zeros e 4 bits 1. Vai dar match? O que vocês acham? O endereço IP de origem é esse aqui, não mudei nada. O endereço IP base da regra é esse aqui, não mudei nada. Eu só mudei a máscara coringa. Continua dando match? Vocês acham que não? Sim, porque os 4 primeiros continuam 0, né? Isso, João Vitor. Então, o que eu mudei aqui? Eu estendi a quantidade de bits zeros na máscara coringa. O que isso significa? Significa que o roteador vai ter que analisar mais bits dos endereços IP de origem e o IP base. Né? Mais quantos? Né? Mais 2 em relação ao exemplo anterior. Ou seja, os 4 primeiros bits aqui do último octeto vão ser comparados. Né? Os 4 primeiros bits do endereço base é 0. Os 4 primeiros bits do endereço IP de origem também é 0. Então, continua batendo. Continua dando match. Eu mudei a máscara 2 vezes e ainda assim, esse endereço IP continua dando match com essa regra aqui. Então, ele seria, né, dropado do mesmo jeito. Agora, eu vou pegar essa outra máscara aqui. Essa outra aqui. Vai dar match? O que vocês acham? Aliás, escrevi errado, né? São 6 bits 1 e 2 bits 0. Assim. Aqui, ó. 6 bits 1 e 2 bits 0. O que vocês acham? Continua dando match? Não, os 2 últimos bits não batem. Isso, exatamente. Então, observa. Os bits zeros da máscara coringa diz para o roteador que ele tem que inspecionar essas posições. Então, os 24 primeiros bits da máscara coringa são iguais a 0. Então, ele vai comparar os 24 primeiros bits daqui com os 24 daqui. Beleza, bateu. Aí, os bits 1 da máscara diz que ele pode ignorar. Então, ele não vai olhar esses 6 bits, não vai comparar esses 6 primeiros bits com esses 6 daqui. Observe que tem diferença. Mas
os bits 1 da máscara coringa diz que ele não precisa comparar esses 6 primeiros bits. Tá? Então, até aqui, tudo bem. Né? Mas ele tem 2 bits zeros no final. Né? Esses 2 bits zero dizem que ele tem que olhar os últimos 2 bits daqui e comparar com os últimos 2 daqui. E aí ele encontrou diferença. Né? Então, observe que, por conta desses 2 bits zero da máscara coringa, ele teve que olhar esses 2 bits finais aqui e ele constatou que tem diferença. Se tem diferença, então não deu match. Se não deu match, então não será executada a ação correspondente da minha instrução. Tá? E aí, Kleber, o que ele faz depois? Bom, se não deu match, ele não executa isso. A próxima ação é verificar se tem mais alguma regra. Se tem mais alguma regra. E tinha lá uma outra regra, assim, ó. Vocês lembram disso? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, se a máscara coringa fosse essa, né, se fosse essa que eu destaquei, esse endereço IP, ele não daria match com essa regra, portanto, essa ação não seria executada, ele não seria dropado. O roteador, então, iria fazer uma análise desse endereço IP com esse padrão aqui. Né? Só que esse padrão, ele diz que é o seguinte, ó, qualquer endereço IP dá match. É isso. Qualquer endereço IP dá match. Então, se qualquer endereço IP dá match, então isso aqui dá match. Né? E aí, ele vai executar essa ação. Né? E essa ação diz o quê? Que o pacote tem permissão para poder ser encaminhado. Então, nesse caso, se eu tivesse usado essa máscara coringa aqui, ó, né? O pacote IP com esse endereço IP de origem, ele seria encaminhado, ele não seria dropado, independentemente qual seja o destino dele. Ok? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Bom, beleza. Então, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que a gente possa fazer hoje ainda. Aqui tem uma comparação, mais ou menos na linha que eu mostrei. Aqui tem alguns exemplos de máscara coringa. Né? Então, olha só. Uma máscara coringa com todos os bits iguais a 0. Então, eu tenho esse daqui, o endereço base, e esse daqui seria o resultado do cruzamento. Ou seja, nesse caso aqui, somente a máquina não, somente o pacote que tivesse como endereço de origem exatamente esse aqui, daria match com essa regra aqui. Né? Porque a máscara coringa diz que tem que olhar todos os 32 bits. Então, para dar match, todos os 32 bits daqui tem que ser igual a todos os 32 bits daqui. Ou seja, o endereço IP tem que ser exatamente esse. Né? Esse outro exemplo, eu tenho uma máscara coringa com todos os bits iguais a 1. Então, o que significa isso? Significa que ele vai ignorar todos os endereços IP. Né? Ele vai ignorar. Se ele vai ignorar, quer dizer que qualquer endereço IP vai dar match com essa regra aqui. Né? Qualquer endereço IP, porque ele vai ignorar. Ou seja, ele não vai olhar nenhum bit daqui para comparar com o endereço base. Tá? Aqui eu tenho uma outra que está associada, que eu acabei de mostrar, né? 000255. Ou seja, essa máscara coringa diz que eu tenho que olhar os primeiros 3 octetos, porque são os 3 que estão iguais a 0 aqui, e eu vou ignorar o último. Vou ignorar, então tanto faz aqui a última parte que iria dar match. Tá? Essa máscara coringa aqui ela é interessante. 00254.255. O binário dela está aqui. Ó, né? Ela vai olhar todos os bits dos 2 primeiros octetos. Tá? Então, tem que ser um 92 e um 68. Tá? E vai ignorar todo o resto, exceto o bit de número 24, contando da esquerda para a direita. O 24º bit vai ser inspecionado. Tá? Então, ele ignora os 16 últimos bits, exceto esse daqui. Né? O que isso faz? Isso proporciona uma coisa interessante. Né? Isso proporciona o seguinte, só vai dar match com essa regra aqui os pacotes que vêm de subredes ímpares. Olha que legal. Se for um 92.168.1, vai dar match. Se for um 92.168.3, dá match.
Se for 92.685, dá match 7, 9, 11, os ímpares. Qualquer subrede que tenha esse terceiro octeto aqui, valor ímpar, vai dar match com essa regra aqui. Tá? Então, eu consigo fazer com máscara coringa qualquer tipo de filtro. Basta usar a criatividade. Entendendo que os bits zeros da máscara coringa dizem para o roteador que ele tem que inspecionar os bits equivalentes no endereço IP base IP do pacote que está chegando. Tá? E os bits 1 dizem para o roteador que ele pode ignorar aquela sequência, né, que está no pacote no endereço IP do pacote que chegou. Tá? Então, aqui é só poder mostrar para vocês que eu posso fazer, assim, algumas coisas, digamos, bem malucas, né? Mas com uma única regra eu consigo, por exemplo, filtrar, separar, né? Subredes ímpares e subredes pares. Eu poderia usar a mesma ideia para host. Né? Eu poderia criar uma máscara coringa, né, que filtraria, né, os pacotes, né, dos hosts com o número IP terminando em par. Então, 92.68.10.2 seria filtrado, dropado. 2, 4, 6, 8, etc. Os ímpares, não. Os ímpares eu posso deixar passar. Eu consigo fazer esse tipo de coisa na minha rede. Se é útil ou não, eu não sei. Mas, assim, é uma possibilidade que a máscara coringa traz para a gente. Bom? Bom, pessoal, já são 8h40. Vou parar por aqui, então, a nossa aula. Alguma pergunta? Minha parte não, professor. Tudo certinho. Beleza. Bom, recomendo que, além das atividades avaliativas que vocês têm que fazer para sexta-feira, que vocês peguem esse Pact Tracer aqui que a gente fez hoje, brinca um pouquinho com ele, né, se sobrar um tempinho aí, né? Brinca um pouquinho para poder entender. Pega, pelo menos esse finalzinho dessa aula, dá uma revisada nessa questão de máscara coringa, né? Tenta entender, tenta reproduzir, né, a brincadeira que eu fiz aqui. E aí, na próxima sexta-feira, a gente vai continuar esse assunto. Vamos continuar falando de máscara coringa, que é algo que vocês precisam entender bastante, tá bom? Então, uma boa noite, pessoal. E a gente se vê na disciplina de Laboratório de Redes Locais amanhã. Até. Oi. Obrigado, professor. Boa Buenas noite. noches. Boa noite. De nada.